Todos os dias, dias alternados, fins de semana, qual a frequência ideal para ver o namorado? Vamos ver se a gente chega num acordo? Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Selminha Soares, sejam todos bem-vindos a este canal. Aqui nós falamos sobre autoestima, qualidade de vida, sobre casamento, sobre namoro. Por isso, se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho porque tem muita coisa boa por aqui. A nossa conversa de hoje vai chegar a um consenso sobre qual é a frequência ideal que você deve ver o seu boyfriend ou a sua girlfriend. Pois bem, para começar esse vídeo, eu esqueci de ligar a ring light. Pois bem, para começar esse vídeo eu quero trazer a primeira informação para vocês que eu gosto muito de aprender por observação. É óbvio que eu aprendo com as minhas próprias experiências, mas eu também gosto de observar as experiências dos outros, porque aí se eles errarem eu já não vou cometer o mesmo erro. Tá ligado? E sobre essa história de observar o comportamento alheio, eu comecei a ver que a frequência de ver o namorado, de estar com o namorado ou com a namorada, em alguns relacionamentos pode ser um problema. Inicialmente, esse problema pode estar relacionado aos pais. Mas há também fatores muito diminuídos em que esse problema está relacionado ao casal. Quando está relacionado aos pais, está mais ligado ao cerne da permissão. Quando está relacionado ao casal, é muito aquela discussão de eu quero lhe ver e você não quer, você não está disponível, você não gosta de me ver como eu gosto de ver você, enfim. Mas há sim a discussão sobre qual é a frequência ideal. 1 dia, 2 dias, fim de semana. E por isso a gente está falando sobre esse assunto. Eu já vivi a situação de que eu só via o meu namorado nos fins de semana. Meu primeiro namorado, por exemplo, eu só podia vê-lo no sábado e domingo na minha casa. Os meus pais só permitiam que ele fosse para lá no sábado e domingo, com hora marcada de chegar e com hora marcada de sair. Dava 9 horas, a minha mãe já começava a tossir. A gripe dela começava sempre no sábado e no domingo, às 9 horas da noite. Mas eu também tive namorado que eu só podia ver de fato no fim de semana. Não era mais por conta da idade, por causa de permissão de pais, não tinha mais nada a ver com isso. Mas porque ele morava longe, porque ele trabalhava, ele estudava, assim como eu também. Então nós não tínhamos muito tempo um para o outro durante a semana e sobrava os fins de semana realmente para nos encontrarmos. E já tive namorado que vi todos os dias. Esse namorado, ele passava lá em casa, nem que fosse só para dar um cheiro, assim. Saiu do trabalho, foi pra faculdade, da faculdade, foi lá em casa, do portão mesmo, deu um cheirinho e foi embora pra casa dele. Mas a gente se via todos os dias. E é com base nessas 3 experiências que eu citei para vocês e com as experiências dos outros que eu tenho observado, que eu vou tentar chegar a um consenso com vocês sobre essa frequência ideal para o namoro. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que cada casal de namorado tem o seu próprio ritmo, tem o seu próprio momento. Como eu já disse para vocês, eu estive em um relacionamento de namoro que meus pais diziam o dia e a hora de ver essa pessoa. Eu tinha 13 anos de idade. Então, se você ainda é adolescente e está assistindo esse vídeo e está super incomodado porque os seus pais ainda limitam essa quantidade de vezes que você vê o seu namorado e a quantidade de horário, eu tenho um conselho para dizer para você inicialmente, que tente entender por que os seus pais lhe dão essa limitação. No meu caso, os meus pais estavam me cuidando de sofrimentos futuros. Com 13 anos de idade, é óbvio que eu não tinha a menor noção do que de fato eu estava fazendo. Então, eles estavam me prevenindo, me cuidando, me protegendo daquilo que eu nem sequer sabia o que estava fazendo. Se essa for a sua situação, aguarde. O seu momento de você mesmo decidir a respeito de frequência, de hora que você vai estar com seu amado ou com a sua amada, vai chegar. Se você já é mais jovem ou adulto e se encontra no meu segundo exemplo, que é de se ver poucas vezes por conta da rotina da vida, trabalho, estudo, ou porque moram longe, ou como era no meu caso, os 3 juntos, é paciência. É simplesmente você viver a certeza de que
um dia você vai estar com aquela pessoa. Quando você gosta muito do outro, há sim a necessidade, o desejo, a urgência de estar na companhia dela. E eu sofria muito com isso. Durante esse namoro, eu fazia até alguns sacrifícios, como por exemplo, eu saía da faculdade no turno da manhã e ia para o trabalho dele. É óbvio que nós não namorávamos no trabalho dele, mas eu tinha a oportunidade de estar um pouco mais perto dele. Se isso parte só de um, do outro não, reveja esse namoro. O namoro saudável é aquele que ambos demonstram o interesse de estar juntos um com o outro. Não se esqueçam disso. Mas com esse exemplo eu quero trazer para vocês que quando você já tem um pouco mais de maturidade, você sabe de fato o que é o namoro, você tem consciência das suas decisões e atitudes e você está limitado a essa quantidade, depende de vocês encontrar um momento ou uma ocasião para de fato estarem juntos, além desse tão pouco. E de quando estiverem juntos, estarem juntos de verdade. E como já disse a vocês, também já tive a experiência de ver o namorado todos os dias. Esse namorado, inclusive, é o meu esposo. Mesmo quando nossos horários eram extremamente incompatíveis, Janaito dava um jeito da gente se ver todos os dias. Trabalhava o dia todo, ele ia para a faculdade à noite. E quando ele saía da faculdade, mesmo que fosse de bicicleta, tadinho, ele dava um jeito de passar lá na casa da minha mãe, a gente nem que fosse ali do portão, dava um beijinho e ele ia embora para casa. Feliz e satisfeito, e eu ia dormir feliz e satisfeito. Te amo, gato. O interessante, quando eu comparo essas experiências, e eu quero trazer para vocês isso, é o seguinte. Esse namoro, ou os namoros, que não foi só um, em que os meus pais estavam preocupados em manter uma frequência e um horário, realmente eram namoros que precisavam disso, porque eu era muito jovem, eu era muito imatura. E com certeza, teve, tipo, primeiro, eu não tava nem muito ligada com o que era namoro, porque eu ainda brincava de boneca, acho que eu já falei pra vocês aqui no canal. Mas, à medida que a gente vai namorando, a gente vai descobrindo coisas, o nosso corpo vai falando coisas pra gente, que se a gente deixar, o outro ensina, né assim? Então, os meus pais, eles de fato tinham razão em ter esse controle. O outro exemplo que eu trouxe para vocês já era um namoro mais maduro, eu já estava formada ou perto de me formar, como aconteceu, já trabalhava, ele também. Então, os meus pais, eles já não tinham mais tanta essa preocupação, porque eles já tinham consciência de que eu sabia tomar as minhas próprias decisões. O que me impedia de estar todos os dias com esse namorado era justamente as situações ao nosso redor. Mas havia uma diferença entre esse namoro e o namoro com Janailton. Qual a diferença? A diferença era a qualidade do tempo que nós passávamos juntos. Realmente, a gente só se via nos fins de semana, mas esse namoro não tinha a mesma qualidade de quando eu estava namorando com o Janailton. E aí é o X da questão, porque nós estávamos numa fase mais adulta do relacionamento. De fato, o namoro já era um namoro mais maduro. Não por conta do tempo, mas por conta das nossas maturidades. Tanto a minha maturidade como a maturidade de Janailton. Em um namoro adolescente, há aquele perigo latente de você não saber dizer não ao sexo antes do casamento. Estatisticamente falando, um adolescente é muito mais propenso a tomar as decisões erradas quando está relacionado ao namoro. Então é muito mais fácil você ver uma menina adolescente cair na conversa do prove seu amor com o sexo do que uma jovem. E nessa situação a frequência conta muito, porque quanto mais você vê o outro, quanto mais você está com o outro, quanto mais você está perto do outro, mais o seu corpo, os seus hormônios falam a mesma língua do outro. Então não é feio assumir que nesse momento você não tem maturidade para ver seu namorado todos os dias. Não é feio você assumir que ver o seu namorado todos os dias pode fazer mal ao relacionamento de vocês, à construção desse relacionamento. Se esse for o caso, delimite realmente dias, delimite espaço, delimite horários. Se você não consegue fazer isso sozinho, aceite a ajuda dos seus pais em relação a isso. Porque não é ter mais idade que vai fazer com que você não tenha mais a obrigação de ter um namoro casto. Quando você estiver num relacionamento em que você tiver idade e você tiver maturidade suficiente também para isso, você vai perceber que por mais idade que você tenha, por mais que vocês dois sejam adultos, se vocês tomaram a decisão de ter um namoro casto,
essa responsabilidade às vezes é muito maior do que quando vocês eram adolescentes. Então é bom para o namoro estar junto todos os dias? É bom, se isso não levar você a pecar. Mas se isso faz vocês pecarem, vocês precisam sim tomar atitudes. Atitudes, por exemplo, de diminuir dias de frequência de se ver, diminuir horário, de estarem juntos, não namorar sozinhos, ter sempre alguém ali por perto, ou seja, namorar em público. A gente tem que entender que o namoro é bom quando a gente se entrega ao amor do coração e não às paixões da carne. Mais uma vez eu repito, se alguém que cuida de você diz a hora e o dia de você namorar, obedeça. Essa pessoa está realmente preocupado com a saúde emocional sua, com o seu coraçãozinho. Sem contar que tem aquele versículo, né? Que é melhor obedecer do que sacrificar. E se é você que sozinho toma decisões a respeito de frequências, dias e horários para namoro, eu só deixo para vocês um conselho. Peça sabedoria a Deus. A palavra do Senhor diz que a sabedoria que vem do alto é uma sabedoria que excede a sabedoria da terra. Então, peça a sabedoria de Deus para conduzir o seu relacionamento e atingir o objetivo do namoro casto. Aproveitando que eu acabei de falar de pedir, eu agora vou pedir para vocês uma coisa. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui tem um monte de coisa legal esperando por você. Não sai desse vídeo sem, deixar o like. Ajuda na moral, gente. Então vamos deixar o like aí, porque vai ser bom para mim, mas também vai ser bom para você, eu garanto. E que Deus abençoe você. Cheiros. Tchau.